tem pessoas assim que são importantes para a gente poder efetivamente continuar com essa programação nossa. E não tem a menor dúvida que se não tivéssemos a participação do Bernardo, o Bernardo do TI, aí do Copa Star, do Centro de Estudos do Copa Star, e o Bernardo tem feito um trabalho excepcional, não só para a gente, mas como todos os webinars aí do Copa Star, do Centro de Estudos do Copa Star. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez à direção da Rede DOR, do Centro de Estudos do Copstar, pela oportunidade, mais essa oportunidade de nós podermos dar seguimento ao Clube do Nervo com esse webinar. Então, mês que vem, em agosto, na primeira segunda-feira, geralmente começamos às 19h, 19h30, quando presencial, e hoje, às 19h30, estamos atrasando só um pouco, mas certamente vai valer a pena, porque teremos comentários muito importantes do Luiz Alberto. Vamos começar nesse programa muito especial, né, que vamos tratar não só dos aspectos achados de ressonância magnética, que são de grande importância, como também de líquor, por exemplo, do líquido cefalorraquiano, nesses pacientes na era COVID. A questão também da relação causal, que é uma coisa que temos discutido muito, da existência dela, se real ou não. Então, depois das apresentações, eu gostaria de ouvir não só os debatedores, por um lado, como também a participação dos colegas que quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer pelo webinar, e eu faço uma seleção nessas perguntas, que podem ser muitas, né, apenas por causa do tempo, e aí então já dirijo aos colegas, ou eu faço um link direto de quem quiser fazer a pergunta, pessoalmente aparecer. Tá? Então, vamos começar. Vamos tentar linkar, Márcio. Ele está falando, Márcio está falando com o Bebeto. Eu vou passar, ouviu, Bernardo, o contato, só um minutinho, o contato do professor Luiz Alberto. Aí você fala com ele, para ele poder, para a gente não atrasar muito. Márcio, então vamos tentar colocar seus slides, por favor. Sim, Oswaldo, deixa eu só tirar uma dúvida. Seria possível que o Bernardo encaminhasse o ID e a senha, que o Luiz Alberto não está conseguindo diretamente pelo e-mail. Se ele tiver o e-mail e a senha, ele consegue se logar pelo Zoom. Doutor, estou em contato com ele aqui pelo telefone, porque na realidade não precisa fazer login. Na inscrição, ele vai funcionar automático, entendeu? É que ele não está conseguindo fazer o login diretamente pelo link. Tá, vou fazer a chamada aqui com ele no WhatsApp. Tá. Maravilha. Então, vamos dar início mais uma reunião do Clube do Nervo, já gravando, ele depois dá uma limpada no início, né? Já gravando essa reunião, no dia 6 de julho de 2020, em plena era Covid, e que dois temas são importantes, dois segmentos são importantes da investigação dos nossos pacientes: a imagem com a ressonância magnética, o neuroeixo e o exame do líquido cefalorraquiano. Isso é de fundamental importância, inclusive para conhecermos melhor a relação causal, de causalidade, entre aqueles quadros clínicos que a gente vê na prática clínica, atribuímos ao SARS-CoV-2, mas nem sempre isso é verbo. Vamos começar, então, pelo Dr. Márcio Almeida. O professor Márcio Almeida é conhecido de todos, é um colega neuroradiologista e que atualmente atua como médico radiologista do Instituto Richer e da Rede DOR, diretor médico da Rádio Vida, região sul fluminense. Então, é um colega com grande experiência que vem seguindo alguns casos, acompanhando a imagem desses pacientes. Márcio, muito obrigado pela oportunidade de tê-lo conosco nessa noite. Doutor Oswaldo, eu que agradeço o convite, tá? Muito feliz de poder participar. Só tirar uma dúvida, vocês estão ouvindo bem, o áudio está bom? Estão vendo a minha imagem de fundo também, o PowerPoint?
Estou vendo você sim. Ok, vamos lá. Essa apresentação, na verdade, a mim me trouxe mais dúvidas do que resoluções, né? A ideia foi uma apresentação para um webinar de um grupo, de uma empresa de teleradiologia, que me pediu um apoio para dar uma ideia de um tema, e eu queria estudar esse tema, que para mim era uma novidade, podia ser uma forma de a gente ajudar um pouquinho no diagnóstico diferencial e se estimular a estudar uma coisa nova, né? Então, o Covid, nós sabemos que o Covid-19, né, o SARS-CoV-2, seria uma terceira pandemia relacionada ao grupo dos coronavírus nos últimos 18 anos. Já tivemos o SARS 2002, 2003, o MERS 2012 e agora o Covid, né? A apresentação principal que mais chamou a atenção, que trouxe maior mortalidade, foi relacionada inicialmente aos distúrbios respiratórios graves, né? Mas começaram a aparecer diversos casos na literatura de diversas outras apresentações neurológicas em pacientes com infecções pelo Covid, né? E aqui eu vou só citar elas, aqui um apanhado de literatura que eu fiz, o ADEM, né? Leptomeningite, essa leptomeningite foi documentada no primeiro artigo, mostrando essas estriazinhas lineares de realce leptomeníngeo, né? Presença de infartos lacunares, infartos de grandes vasos, infartos isquêmicos e AVS hemorrágicos também. Uma prevalência muito grande em alguns grupos de estudo em diversas partes do mundo. Esse trabalho aqui mostrou uma prevalência alta de pacientes com menos de 50 anos de idade com stroke em Nova York, uma média de 5 casos de pacientes com menos de 50 anos a cada 2 semanas, sendo que um ano antes da pandemia, essa média era de menos de 1 paciente, né? Quer dizer, houve um aumento e tentaram, dessa forma, criar essas associações, né? Outra apresentação, Guillain-Barré, né, com aquele aspecto característico de realce das raízes da caldequina. A gente vê aqui no T1 pós-contraste, um outro trabalho publicado em Wuhan, Itália também, hipoperfusão cerebral, alguns trabalhos de qualidade também um pouco questionável, e uma situação de altíssima prevalência nos pacientes, que são as queixas de anosmia, hiposmia. Algumas apresentações de imagem documentaram o entumecimento, esse espessamentozinho da goteira olfatória, né? Uma alteração de sinal aqui bem caracterizada no FLAIR, e principalmente esse entumecimento do bulbo olfatório, né? E esse caso, particularmente, ele foi feito um controle evolutivo que mostrou uma resolução do aspecto cerca de um mês depois e após a resolução da sintomatologia clínica também, né? Vários outros trabalhos questionando também a presença de encefalite, né, meningite. Esse caso aqui foi o primeiro caso do Japão, documentado, paciente jovem de 24 anos, mostrando uma alteração de sinal no hipocampo, que foi interrogado inicialmente se não poderia até ser uma alteração pós-ictal e não necessariamente uma encefalite, né? Mas parece que houve evolução desse quadro com melhora evolutiva de imagem também. Esse trabalho foi bastante divulgado, um trabalho que mostrou um caso de encefalite necrotizante pós-infecciosa, uma complicação extremamente grave, com prognóstico muito ruim. Eu já tinha peguei já 2 casos na minha vida, ambos crianças, uma foi pós-infecção por varicela e um caso também por H1N1, há cerca de 2 anos atrás, naquela época de epidemia, né? E esse foi o aspecto documentado na literatura. O paciente, uma mulher com mais de 50 anos de idade, né? Foge um pouco do habitual. Esse aqui é o aspecto clássico, aqui é um outro paciente com H1N1, né? Esse aqui é um caso que eu acompanhei,
e mostrando o prognóstico muito ruim, né? Esse paciente com H1N1, aqui a gente vê um inchaço importante, uma alteração de sinal nos tálamos, e esse aqui é um exame de um mês depois, a gente vê no T2 aqui em cima na fase aguda, e aqui na fase de um mês de evolução, uma atrofia significativa dos tálamos, bem como de todo o córtex cerebral, né? Infecção grave. Os 10 casos que eu trouxe, pacientes que não foram acompanhados diretamente por mim, foram cedidos de forma muito gentil por colegas de diversos serviços aqui do Rio de Janeiro, né? Esse primeiro caso aqui é um paciente de 50 anos de idade, internada com sintomas respiratórios compatíveis com Covid. Ela acabou sendo transferida de hospital e foi descrito na primeira tomografia hipodensidades, indicado TC do crânio, a ressonância de crânio. A PCR do vírus no líquor desse paciente foi negativo. Esse caso foi cedido pelo Dr. Ricardo Vezani, né? E aqui os principais achados desse paciente: ela teve confirmação via SWAB, depois Covid, aqui uma alteração no pedúnculo cerebelar médio direito, inclusive com difusão restrita. E a gente tem também, aqui eu assinalei em vermelho para tornar mais fácil a visualização, várias alterações de sinal, comprometendo a substância branca periventricular, também o corpo caloso, aqui com difusão restrita, né? E nesses planos ainda não tinha o padrão de realce pelo contraste significativo. Essas lesões mais altas, essas aqui particularmente no joelho do corpo caloso, a gente vê uma impregnaçãozinha de contraste, outra lesão aqui no esplêndido do corpo caloso, substância branca profunda, aqui no flerton bem caracterizadas também, e algumas delas com impregnação pelo gadolínio. Aqui várias lesões com difusão restrita e com representação de impregnação de contraste. Outras lesões também mais altas, coroas radiadas, centro semiovais, quer dizer, substância branca profunda, né? Então, aqui era uma sequência, é o FLAIR no plano sagital, né? Que a gente usa muito para a investigação de doenças demielinizantes, esclerose múltipla, a gente sempre faz essa sequência, e aqui a gente vê o extenso comprometimento do corpo caloso por essas lesões, né? E no plano coronal, aquela lesãozinha no pedúnculo cerebelar médio, e aquelas outras várias lesões, corpo caloso, substância branca profunda. Quando a gente dá uma olhada na coluna, no neuroeixo, alterações degenerativas, mas não havia nenhum sinal de lesão medular, né? Foi feito o T1, pré e pós-contraste, não houve realce, nenhuma lesão medular. Então, resumidamente esse caso: lesões de substância branca profunda, lesões no tronco cerebral, extenso comprometimento do corpo caloso, lesões com difusão restrita, realce pelo gadolínio, quer dizer, mostrando que todas elas estão mais ou menos na mesma fase de atividade inflamatória. PCR do vírus no líquor foi negativo, mas esse paciente tinha o SWAB positivo, foi considerado um provável caso de ADEM. Esse segundo caso aqui é um paciente de 65 anos de idade, foi atendido em emergência com astenia, dor abdominal, náusea, tremor de extremidades, TC de crânio e TC de tórax sem alterações expressivas, 3 SWABs negativos para COVID. A ressonância de crânio inicial também sem alterações. Foi evoluindo mal, sonolência, o líquor com uma pleocitose, uma proteinorraquia, levantaram a possibilidade de meningocefalite viral. Esse caso tinha PCR positivo no líquor para coronavírus. Eu acho que é o único caso dessa lista aqui que teve PCR positivo. Após 3 dias de internação, teve redução de nível de consciência, sedado, entubado, fez nova ressonância de crânio, foi feita ainda uma outra ressonância de crânio para controle evolutivo. Resumidamente, os achados de imagem: alterações de sinal nos pedúnculos cerebrais médios, essa porção lateral, até com aspecto meio abaulado aqui, uma lesãozinha aqui no tronco, juntinho ao quarto ventrículo, né? Aqui as lesões novamente, mostrando o plano coronal, aspecto um pouquinho abaulado, também um aumentozinho de volume. Evolutivamente, as lesões aqui no FLAIR ficam bem mais evidentes. Esse caso foi cedido pela doutora Patrícia Pita, né? E aqui a gente vê também que, semelhante ao outro caso, lesões comprometendo também o esplêndido do corpo caloso, aqui bilateralmente. E aqui a gente vê também uma alteração de sinal
questionável, sutil também no trato córtico-espinhal. Quando a gente olha para a substância branca profunda, a gente vê também outras lesões focais com sinal elevado no FLAIR. Então, resumo, lesões de substância branca profunda, lesões no tronco cerebral, comprometimento do corpo caloso, trato córtico-espinhal, lembrando até o aspecto do ELA, mas muito sutil. A PCR do vírus no líquor positivo, provável, outro provável caso de ADEN, só que esse aqui com PCR do vírus no líquor positivo. Esse terceiro caso aqui é uma paciente de 68 anos, foi atendida em emergência com parestesia mantida em dorso, membro inferior esquerdo, que começou 10 dias antes. Essa paciente já sabia que tinha uma hérnia de disco previamente. Então, ela inicialmente foi atribuído à hérnia. Só que no exame neurológico foi visto uma alteração de sensibilidade tátil em nível de D7, não tinha déficit motor. Então, foi uma síndrome sensitiva pura em D7. Foi solicitado ressonância. Como é que ela descobriu a questão do Covid? Ela estava com a mãe, que era muito idosa, internada, grave, e precisou ir algumas vezes ao hospital. E acabou pegando coronavírus. A mãe faleceu e ela teve a testagem para coronavírus positivo. Então, aqui a lesão ao nível de D7, esse caso foi cedido pelo Dr. Roberto Queiroz dos Santos, uma alteração do sinal aqui em D7, exatamente no plano onde tinha a queixa neurológica, com realce pelo gadolínio. A lesão pega a porção mais lateral esquerda, né? E aqui o resto da medula, né? Sem lesões. Realizou um controle de ressonância coluna dorsal em 20/5, uma semana depois do primeiro exame, após pulsoterapia com corticoide com melhora evolutiva do padrão de imagem, lesão mais sutil já no segundo exame. Tá? Então, lesão medular isolada, nível sensitivo de imagem em D7, com sinal alto em T2, realce pelo gadolínio, boa resposta clínica de imagem com pulsoterapia, provavelmente um ADEN também, esse caso do Dr. Roberto. Outro caso do Dr. Roberto, paciente feminino, 33 anos, mais jovem, com história de infecção pelo SARS-CoV no último mês, com sintomas só leves. Teve também, essa aqui foi a que eu comentei, ela teve também relato de uma vacinação para influenza recente e começou um quadro de parestesia de membros. As lesões dela são mais evidentes. Ela tem uma lesão aqui no lobo temporal, aqui próximo ao prolongamento temporal do ventrículo, outra lesão periventricular, né? As lesões aqui no FLAIR, aqui no T2, e a gente vê que não tinha realce pelo gadolínio, né? Aqui as lesões. Já na medula, a lesão era mais evidente que o outro caso, medula um pouquinho inchada, essa porção lateral, coluna esquerda, né, com sinal alto no T2, captação de contraste no gadolínio, né? E aqui, evolutivamente, 9 dias de uso de corticoide, a gente vê uma resposta de imagem e concomitante a uma resposta clínica, né? Então, a análise inicial do líquido desse paciente não tinha alterações relevantes. Na época, estava aguardando resultados de autoanticorpos, lesões de substância branca cerebral, na medula, distribuição periférica, realce pelo gadolínio, boa resposta clínica de imagem com a pulsoterapia, com corticoide, mais um caso de provável ADEN. Tá? Esse caso 5 era um paciente de 35 anos, sem comorbidade, 4 dias com febre, dispneia, dinamia, cefaleia, procurou emergência, fez swab nasal, foi positivo para SARS-CoV-2. Ok? Foi piorando da cefaleia, não conseguiu fazer o fundo de olho. Essa medida aqui da glicose no líquor é micrograma por decilitro, tá parecendo que está alto, mas não está. Proteína 39, pressão do líquor 40, pesquisa de bactérias, BAR, fungo, látex, VDR, o resto foi tudo negativo. Foi tratada com sintomáticos de oxigênio nasal, com 2 dias de internação, melhorou da cefaleia, voltou a ficar orientado, depois acabou tendo alta hospitalar. Esse caso aqui foi cedido pelo Dr. Fábio Nouro, que trabalha com a gente na Rede DOR, e o que a gente identificava? Essa distensão da bainha licórica ao redor dos nervos ópticos, né, bilateralmente, e aquele aspecto para o paciente jovem, um aspecto algo patológico, né, uma herniação leve da cisterna quiasmática aqui em cima do lobo anterior da hipófise, uma célula parcialmente vazia, muito sutil. E aqui a gente vê também que o contorno posterior do
do globo ocular, ele mostra uma retificaçãozinha. Então, quer dizer, provavelmente aqui no plano coronal, uma distensão da bainha licórica, né? Aqui a gente vê aquele contorno superior côncavo, né? da hipófise, né? Então, esse caso foi aqui a tomografia, mostrando uma das lesões, um padrão característico em vidro fosco. Esse caso foi considerado, então, uma síndrome de hipertensão licórica intracraniana. Nós chegamos a conversar, apresentei esse caso no nosso grupo Papo Neuro, do Dr. Luiz Alberto, com um colega neurologista, né? E ele comentou que esse tipo de apresentação era relativamente frequente, era uma coisa que eles estavam observando com uma frequência relativamente alta, né? Aqui, só uma comparação com outro paciente que não é COVID, mostrando sinais característicos, né, de extensão da bainha do nervo óptico. Aqui uma célula vazia bem mais característica, extensão da cisterna do gânglio de Gassen, né? São fatores relacionados ao pseudotumor, o síndrome de hipertensão licórica. Esse caso, uma mulher de 67 anos, ela tinha sido operada de uma endarterectomia de carótida e que parece que estava reobstruindo. Fez uma cirurgia para desobstrução. Na recuperação anestésica, ela teve uma PCR de 10 segundos e foi rapidamente revertida, realizou CT de crânio, anjo-TC, foi tudo normal, ela evoluiu bem e teve alta. Foi para casa, foi encontrada 4 dias depois, com abalos musculares, perda de consciência, liberação esfincteriana, deu entrada na emergência desorientada, agitada, e quando foram ver, ela estava com a pressão ainda um pouco alta, parece que já estava mais alta antes, e tinha alterações na ausculta respiratória e uma saturação de O2 baixa. Tá? Então, fez uma nova tomografia de crânio, a primeira estava normal, de 5 dias antes, e fez também a tomografia de tórax em função da saturação baixa. Lesões características, tinha também um derrame pleural, né, várias áreas de infiltrado em vidro fosco, periféricas, e na imagem de tomografia, o que era visto? Lesões em distribuição de zona de transição de território vascular, são chamadas zonas watershed, né, que a gente chama, divisoras de águas, e aqui do lado esquerdo, o aspecto bem mais evidente da lesão. E aqui, com relação com a distribuição vascular, mostrando a distribuição das lesões em território watershed, né? E esse quadro foi suspeitado, foi definido como provável PRESS, né? A paciente acabou evoluindo mal das convulsões, evoluiu bem do controle das convulsões com a medicação, porém o quadro pulmonar inflamatório dela piorou e ela acabou falecendo. Eu não vou falar muito sobre PRESS, vou seguir direto para o próximo caso. Então, só o resumo desse caso: 67 anos, vasculopata crônica, com COVID por suave nasal, possível síndrome hipertensiva, evoluindo com PRESS. Acabou falecendo com agravamento do quadro respiratório. Caso 7, homem, 63 anos, hemiplegia esquerda súbita, 2 horas antes, sem sintoma respiratório. Foram checar a saturação de O2, ela estava muito baixa, entre 70 e 80. Acabaram pedindo dessa forma também o TC de tórax. Quer dizer, pediram TC de crânio para protocolo stroke e tomografia de tórax para avaliar esse quadro respiratório, essa saturação muito baixa. E na tomografia de crânio, para protocolo stroke, já viram já no sem contraste essa lesão hipodensa, em localização núcleo-capsular aqui à direita, né? E nessa correspondência, território lentículo estriado, coreidea anterior, e protocolo stroke, quer dizer, fizeram as sequências todas, né? Tentando definir se tinha um washout, uma penumbra que justificasse a trombólise, mas ela não tinha nenhuma condição de fazer trombólise. Era o quadro pulmonar dela, como era grave já, apresentação tomográfica exuberante, né, que a paciente acabou não fazendo o protocolo stroke. Né? Aqui o caso 8, uma mulher médica, 28 anos, sem sintomas gripais ou respiratórios, sem febre, e ela tinha só uma paralisia facial periférica esquerda, com PCR para SARS-CoV-19 positivo. Esse caso foi cedido gentilmente pela doutora Lara Brandão, colega neuroradiologista aqui do Rio,
E aqui que a gente vê uma impregnação pelo gadolínio, um espessamento das raízes sétimo, oitavo, quarto craniano, aqui do lado esquerdo, uma neurite facial, aqui no plano do facial, bem documentada também aqui no plano coronal, né, que a gente pode comparar aqui essa apresentação. Então, jovem, outro caso agora, jovem, 28 anos, não, resumo do caso, jovem, 28 anos, sem quadro respiratório positivo para Covid, com paralisia facial secundária à neurite. Faltam 2 casinhos, caso 9, um paciente masculino, 25 anos, paraparesia progressiva e de novo uma paralisia facial à direita. Tá? Foi internado para investigar doenças imunizantes. Ninguém sabia nada do Covid. A hipótese era, pela idade dela, pela apresentação clínica, uma esclerose múltipla. Então, pediram o exame do encéfalo com o neuroeixo. Esse caso também foi cedido pela doutora Lara. Então, o que a gente vê? O protocolo para a doença imunizante, aquela sequência FLAIR, no plano sagital, totalmente normal. Os cortes na substância branca profunda, periventricular, também normais. E foi visto essa simetria do conjunto bainha-nervo óptico espessado, com a sua bainha correspondente também alargada, né? E, simultaneamente, esse paciente tinha também um espessamento e realce do facial, semelhante ao caso anterior, que também foi cedido pela Lara, né? Então, paciente com neurite óptica, com neurite facial direita e quadro clínico compatível, no estudo neuroeixo, nas sequências pré-contraste no T2, nenhuma caracterização de lesão. Aqui o T2, esse aqui era um T2, era um estiro, um T2 com supressão de gordura. Aqui é o estudo pré-contraste. E aqui a gente, quando foi injetado o contraste, o que a gente vê? Semelhante àquela imagem que eu mostrei antes, espessamento significativo das raízes da caldequina, que a gente vê porção ventral do cone medular também espessado, com muita impregnação pelo gadolínio, um padrão de polirradiculoneuropatia inflamatória, ou Guillain-Barré pós-viral. O que ela tinha de clínica? Quando foram conversar com ela depois do exame, ela falou que estava uma semana com perda de paladar e anosmia. E estava também com alterações de continência fecal e parestesia de glúteos, levando a pensar no síndrome de cone medular, justificada aqui com essa documentação do Guillain-Barré, né? O PCR do líquor foi negativo para a Covid e ela teve confirmação depois pelo exame laboratorial sangue, né? Caso 10, paciente sexo feminino, 61 anos, foi trazido à emergência com sintoma respiratório, quadro de déficit motor de instalação súbita. Um quadro de AVE. Então, aqui, tomografia de tórax, que foi feita simultaneamente, com várias alterações, né? E uma lesão muito pequenininha, muito sutil, que a gente vê aqui na região da cápsula externa, do lado esquerdo, né? Esse paciente foi feito também protocolo para stroke, né? Para trombólise, mas em função do quadro respiratório, ela também não pôde prosseguir. Então, esse era um resumo, né, dos 10 casos apresentados rapidamente. Como eu falei, a gente não tem como definir uma relação causal em todos eles, mas eles ocorreram todos em vigência de infecção confirmada ou por SWAB ou com laboratório sangue, e um desses casos tinha o PCR no líquor positivo, que foi aquele caso de AD, aquele segundo caso que eu mostrei. Então, o material, resumidamente, era esse. Excelente, Márcio, viu? Um material muito rico e mostrando a importância da colaboração, da cooperação, né? Você, com a sua experiência em radiologia e os colegas interagindo com você, vários deles, Roberto Santos, a Patrícia Pita, o Fábio Noro e a Lara Brandão. Por isso que eu estou repassando os nomes dos colegas que colaboraram. E a sua experiência é muito boa. Eu vou passar, então, agora para o Celso Gino, e logo a seguir nós vamos ter os comentários do nosso professor, Luiz Alberto Souza, que já está ligadíssimo, já está aí, ó, prestando atenção. Tudo bem, Luiz Alberto? Tudo bem, Alberto? Tudo bem. Está me ouvindo agora? Maravilha. Está com uma voz de tenor, entendeu? Tá bom, maravilha.
Ok. Então, vamos agora assistir a apresentação do Luiz Celso Gino Cruz Júnior. Celso Gino, ele tem participado conosco, inclusive, não só com todos os colegas, mas também conosco num projeto que é o NeuroCovid Rio. E temos aprendido muito com o Celso Gino também, estamos aprendendo agora também com o Márcio e certamente muito vamos aprender com o Bebeto daqui a pouco. Então, Celso, vamos mostrar o que você tem visto aí no CDPI, no grupo DASA, e que, sem dúvida, é um grupo que tem uma experiência também de monta. Obrigado pela colaboração. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Realmente a gente faz essa parceria e mostrar um formato diferente de apresentação. Deixa eu passar aqui. Tá, então vamos lá. Primeiro, a questão é que a gente tem que saber, epidemiologicamente, que o Brasil inteiro cabe uma Europa dentro dele. Então, o nível da pandemia ela está diferente nos diversos lugares. Quanto no Rio, a gente está vendo essa tendência nas últimas semanas de queda do número de casos, no número de mortes, a gente vê que em algumas regiões elas estão aumentando, e aumentando bastante. Né? No Ceará está reduzindo, no Amazonas a própria hospital de campanha está sendo desarmado, no Rio, e são dados da Veja dessa semana, mostrando, inclusive, por exemplo, em Minas e na Bahia, você tem um aumento assim substancial. O curso clínico que a gente tem visto, tem aprendido, a gente está aprendendo a trocar a roda com carro em movimento, é que muitas das alterações que você vai ter da gravidade da doença, ela é muito mais secundária à resposta inflamatória individual do que propriamente uma ação viral em si. E muitas dessas alterações que a gente vai ver, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de analisar. Né? As infecções pulmonares virais, elas podem ter aspectos de imagem completamente semelhantes umas das outras, inclusive do HN1 para o próprio COVID. Claro que dentro de um contexto de pandemia e com todo esse aparato que a gente tem diagnóstico hoje em dia, essa correlação tem que ser cada vez mais estreita. Até coincidência, o Márcio mostrou e falou sobre essa publicação, mas a gente tem que olhar com bastante cuidado o que está acontecendo na questão das publicações, e eu vou mostrar um pouquinho depois para a gente poder ver. Foi designado como sendo o primeiro caso de meningite associada ao COVID. Mas dentro do próprio texto que se coloca dessa publicação, ele fala que o paciente ele teve um curso clínico um dia, no segundo dia gripal ele foi ao médico, ele piorou da questão respiratória, no quinto dia ele voltou ao médico, está em casa e teve uma crise convulsiva e os familiares encontraram ele desacordado. No caminho que ele teve para o hospital, dentro da ambulância, teve outra crise convulsiva e foi feita a ressonância. Quando você tem uma imagem dessa, pós-crise convulsiva, é muito difícil você falar que isso não é devido à crise convulsiva. Você tem que provar totalmente ao contrário. E dentro do texto ele já fala que tem até uma própria atrofia, mostrando que isso tem algum componente até um pouco mais crônico. E ele não tem um segmento desse caso. Então, acho que a questão da informação, quando ela tem que ser vista e tem que ser analisada, tem que ter bastante cuidado. Principalmente com essa enxurrada de publicações que a gente teve. Para você ter uma ideia, a gente teve nada mais, nada menos do que 30 mil artigos sobre Covid nesse ano. Se a gente pegar a primeira metade desse ano e comparar com o ano passado, já temos mais de 100 mil publicações em relação ao ano passado. E muitos dessas publicações, elas são pré-prints. O que seria pré-print? Sem revisão. Então, dos jornais que publicam, dos 10 maiores, 7, eles não fazem revisão desses artigos. E com isso até publicações da Nature e Science, criticando essa atitude, ela eleva esse poder de fator de impacto das revistas ou desses sites. Então coloca muito mais em evidência. E com isso a gente vê que a qualidade não é tanta assim, porque das 10 publicações mais importantes, nenhum são pré-prints. E as publicações estão dobrando a cada 2 semanas em relação ao Covid. Época de pandemia, época que você tem crise, a informação ela é fundamental para tomada de decisão e tudo mais. E só como exemplo, a gente pegando o nosso Neurology, isso foi um artigo que eu peguei um extrato que eu estava estudando, mostrando que ele foi recebido
dia 15 de abril, e foi aprovado no final no mesmo dia, em 15 de abril. A gente sabe, quando a gente publica, a demora que é, a dificuldade que você tem. Então, foi publicado de imediato. E não é um trabalho assim magnífico ou um caso magnífico. Não vou nem falar qual que seria no meio da apresentação, mas é uma coisa que não é tão assim diferente do que a gente tem visto. A primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: existe algum aspecto de imagem que do vírus ele possa dar como um fingerprint, falar, olha, isso aqui é relacionado à infecção? Não existe. Essa que é a grande questão. Você não tem nenhum aspecto de imagem característico, como, por exemplo, uma encefalite herpética, como, por exemplo, você vai ter uma LEMP, que você possa, de alguma maneira, sugerir esse tipo de diagnóstico. Várias publicações mostram vários aspectos de imagem, alterações corticais em pacientes que são críticos, pacientes com crises convulsivas, pacientes que têm alteração de substância branca, pacientes que têm o mesmo aspecto de cometimento de pedúnculos cerebelares médios, como em alguns dos casos que a gente viu. O primeiro caso que deu grande impacto sobre a questão, esse vírus pode sim pegar o cérebro, foi justamente desse que foi lá em março, isso e foi publicado e mostrado em vários canais de veículos de comunicação e mostrando uma alteração que é rara, mas é já bastante conhecida. A ANI, ela é relacionada a qualquer infecção viral e muito mais a questão do influenza. O Márcio mostrou um caso dele, mostrando que justamente tem um paralelo com H1N1. E isso acontece porque depois da tempestade de citocina, que é a grande vedete da fisiopatologia do COVID, você tem uma quebra de barreira e, com isso, você vai ter, de alguma maneira, esse extravasamento com hemorragias associadas que não devem ser confundidos, por exemplo, com tromboses venosas profundas, que muitas das vezes acontece também nesse tipo de paciente. Semana passada saiu esse artigo muito interessante, mostrando 3 fases de acometimento encefálico. E, a partir de cada momento que você vai ter do acometimento encefálico, você vai ter o comprometimento encefálico daquela melhor forma. A primeira delas é justamente o estágio onde você tem uma anosmia, ou seja, a entrada desse vírus através justamente da mucosa nasal. Dá muita anosmia e também essa perda do gosto. Mas é uma alteração muito prevalente para pouca achado de imagem. É claro que, numa fase aguda, dificilmente você vai pegar um paciente desse que está infectante e colocar dentro de uma máquina para poder ver, por acaso, qual é o tipo de alteração que você tem. Se for vários relatos mostrando que você tem um edema desse bulbo, mas muitos pacientes que, mesmo sintomáticos, mesmo na fase aguda, a maioria deles não tem nenhum tipo de alteração. A gente, inclusive, conseguiu e fez um estudo com esse paciente onde a cronicidade dos sintomas elas nos remete a pensar e sim fazer um estudo mais detalhado. Isso é de uma paciente que tinha essa alteração há mais de 2 meses, há um pouco de edema com hipersinal, você compara com a substância cinzenta, você vê que está mais branquinho. Há também, de alguma maneira, esse ponto que está sendo realçado junto à leptomeninge, a gente faz um flare pós-contraste, então por isso que tem um realce maior, e a captação de contraste também aqui dos bulbos olfatórios e também, possivelmente, quem sabe, uma leptomeningite associada, que seria justamente a via de entrada através dos bulbos olfatórios. O bulbo ele corre antero-posteriormente, então não seria extensão dele junto à superfície pial das regiões órbito-frontais e também dos riros retos. Publicação mostrando do grupo lá de Recife, da Fátima e também do Acélio Cartacho, mostrando as alterações com captação de contraste bastante semelhantes, e o que o Márcio mostrou justamente essa da publicação da JAMA, onde você tem um aspecto de imagem bastante semelhante ao nosso caso, mas o acometimento com edema dos giros retos um pouco mais evidente. Pode ser que da fase que a gente tenha pego já com 2 meses de alteração. Mas não são todos esses pacientes que têm persistência desses sintomas que eles vão ter alterações de imagem. Já fizemos mais 2 pacientes com os mesmos sintomas persistindo mais de 2 meses e os resultados foram negativos na avaliação dessa alteração. No estágio 2, o que acontece é uma ativação de citocina e com uma hipercoagulabilidade.
Com isso, você vai ter oclusão de pequenas e grandes artérias cerebrais, causando AVCs, que muitas das vezes são hemorrágicos. O AVC, ele muitas das vezes, nesses pacientes, você tem grandes áreas de sangramento intracerebrais e com trombose venosa associada, como esse caso aqui, você tem uma trombose do seio transverso, seio sigmoide, e com infarto venoso com hemorragia associada. Esses pacientes com essa coagulabilidade aumentada, você pode ver trombos, inclusive com êmbolos, aqui desse artigo mostrando no topo da artéria basilar, e nos casos que foram vistos pelo João e também pelo Eduardo Weinberg, que são neurointensivistas aqui do Rio, mostrando que são grandes trombos, eles falam que são trombos duros de um manejo, difíceis de você fazer o tratamento e que pegam grandes artérias, para surpresa deles. Esses são 2 casos de pacientes mais idosos, mas relatos bastante comuns que são encontrados em pacientes jovens, abaixo até de 50 anos de idade. Então, há uma preocupação importante com o AVC nesses pacientes com trombose de grandes vasos. E o que a gente vê são essas pequenas hemorragias também periféricas ou subcorticais, como nesse caso aqui, que a gente está vendo um pouco mais, pegando o núcleo da base, mas são hemorragias, às vezes, pequenas e também bem superficiais. Aqui é um outro caso, esse aqui é do Christopher Philip, mostrando uma hemorragia subaracnoideia focal, né, que não remete a um rompimento de aneurisma, é bastante diferente. Ele assemelha um pouco da síndrome de vasoconstrição reversível, que tem, por muitos, defendido uma fisiopatologia que é até similar ao da PRES. Entrando na fase 3, que é a fase de encefalopatia, onde a citocina causa esse dano da barreira hematocefálica, levando uma infiltração do parênquima com dano neuronal e também de glias, e clinicamente se comporta como encefalopatia e com crises convulsivas. Você pode também ter dano de artérias meníngeas, com meningite, e formação de anticorpos, autoanticorpos, que vão levar radiculites, tanto a nível central, com nervos cranianos, como também a níveis periféricos. Em termos de imagem, muitas vezes se vê alterações de substância branca, remetendo a alterações hipóxicas ou isquêmicas, microhemorragias, que são bastante típicas nos pacientes críticos, e, de alguma maneira, tem uma localização muito mais periférica na junção córtico-subcortical e esplênio do corpo caloso. AVC em zonas vulneráveis, PRES e desmilinização parainfecciosa, que é um achado raro. A leucoencefalopatia associada ao COVID, que pode ter com alteração de substância branca, mas principalmente são esses pontos de hemorragia que são bastante periféricos e, de alguma maneira, também tem acometimento do corpo caloso, principalmente no esplênio do corpo caloso, também conhecida como encefalopatia hipoxquêmica e dano de substância branca, que muitas vezes está associado ao paciente crítico. O paciente crítico, normalmente, ele tem esse tipo de alteração. Então, a gente está falando de um conjunto de alterações de imagem neurológicas que, muitas das vezes, são também vistas em outras condições clínicas e não diretamente relacionadas à infecção viral. São alterações de conjunto de um paciente que é crítico, um paciente crônico, que tem várias comorbidades. Você tem uma alteração pulmonar bastante relevante, com infecção pulmonar por pneumonite viral, onde a saturação cai a níveis bastante baixos e o paciente, muitas vezes, tem uma certa lucidez. Ele está conversando com você e está saturando 92, 93. Isso é muitos relatos dos médicos que a gente acompanha. Lesões de múltiplos extensos infartos, aqui mostrando que não é um padrão usual de alteração que você vê. Ele é muito simétrico para ser embólico e ele é muito bilateral, pega muito áreas de watershed, que são áreas de hipoperfusão, que são áreas mais vulneráveis, né? Ou você pode ter, para isso acontecer, áreas que são hipoperfundidas, ou então uma disfunção endotelial mais difusa. PRES, muito no conjunto também de uma encefalopatia hipertensiva. Esses pacientes eles podem gerar, dentro de um ambiente crítico, hipertensão, que pode levar justamente a essas alterações do PRES. Como a gente vê aqui, da Aniedna e também da doutora Guerra, lá de Brasília, mostrando essas alterações. Mas a gente viu também casos de PRES com hemorragia. Isso que chama atenção. O PRES, nesses pacientes, ele tem uma tendência à hemorragia maior.
possivelmente devido a todos aqueles outros conjuntos que a gente já realçou em relação à quebra de barreira hematocefálica, como a gente tem visto. Então, muito do que se vê, muito do que se tem, muitas das vezes é uma questão, não de uma causa direta, né, mas muito mais uma consequência das infecções como um todo. E aqui mostrando justamente esse acometimento com infartos hemorrágicos desse paciente, inclusive aqui com hemorragia subaracnoide também associada, vista na TC. Quando você fala de nervos periféricos e músculos, o que acontece muito nesses pacientes, e isso já vai numa fase mais tardia, e que persiste na fase pós-Covid, se assim a gente pode dizer, onde você já tem imunoglobulina, já tem anticorpos, o paciente já negativa o PCR, ele persiste com dor muscular. A gente tem visto alguns pacientes, temos estudados, muitas vezes você não encontra nada em questão de imagem, e outras, você tem um deflagra autoanticorpos, pode ser que a infecção seja um gatilho. Você sabe muito bem que desminizações para-infecciosas, muitas das vezes, aparecem os sintomas nos pacientes como um gatilho infeccioso. E o gatilho viral é muito relacionado a esse tipo de alteração. Alguns pacientes, para a gente mostrar, isso aqui é um paciente de 65 anos, que ele apresentava uma paralisia facial periférica, aqui bem demonstrada. Você tinha uma radiculite, tem que tomar bastante cuidado com o termo de síndrome de Guillain-Barré. A gente tem um maior especialista aqui hoje, que é o professor Oswaldo, que ele pode depois falar justamente sobre essas alterações. Você tem muito mais a radiculite da cauda equina, aqui com a preferência ventral motora, que é característico das síndromes de Guillain-Barré, e principalmente o realce dos gânglios aqui dorsais. Então, esses gânglios dorsais, eles muitas vezes também estão acometidos. Esse aqui é um paciente que a gente viu junto com o Antônio Coutinho, lá de Nova Iguaçu, que é uma paciente que teve, após melhorando dos sintomas respiratórios, ela apresentou essa lesão extensa, com nível sensitivo a nível de D7 em barra, e o que se vê é uma mielite extensa. A captação de contraste, ela parece muito mais periférica, tem outra área aqui de captação de contraste. A nível lombar, impregnação de raízes, impregnação de gânglio dorsal também. Aqui mostrando no corte axial como é que fica mais fácil de ver essa captação mais periférica, mais incompleta e principalmente mais central. Você consegue desenhar o H medular e esse sinal do T2 ele é muito hiperintenso. Chega, às vezes, confundir com o próprio líquor a sua intensidade de sinal. E esse paciente, ele fez também o estudo do crânio, mostrando o acometimento do fórnix, com captação de contraste também do fórnix, mas não tinha neurite óptica. Esse paciente fez o exame de líquor, mostrando justamente a positividade para o anticorpo anti-aquaporina 4 e uma síndrome de neuromielite óptica. A questão é, isso é uma causa do vírus como trigger ou foi uma consequência que esse paciente, por acaso, desencadeou? Isso a gente nunca vai saber. Mas a correlação que você tem de infecção viral com trigger para doença desmielinizante, isso é bem reconhecido. E muitas vezes isso vai surgir à tona. Acho que muito mais casos relacionados à ADEN a gente vai ver. O cuidado é porque uma campanha de vacinação tremenda que a gente teve justamente em fevereiro, março, contra H1N1, muitas vezes pode sobrepor esses achados e você ter ADEN por infecção viral ou ADEN por vacinação. Tanto faz, mas acho que a gente tem que saber desses conceitos. No caso da Mariana, mostrando justamente uma mielite e associado à radiculite. Então, você vê a captação de contraste a nível da cauda equina e também a mielite, que pega muito mais a porção posterior e central. Isso, muitas das vezes, é associado a áreas de desmielinização. Esclerose múltipla é muito típico disso. Estou falando que seja esclerose múltipla, mas, de alguma maneira, entender que esse fator viral de trigger para a doença desmielinizante ele é muito conhecido. E, com isso, essas alterações de nervo craniano, ela pega qualquer nervo craniano. A gente tem visto bastante com nervo facial, mas pode também acontecer com qualquer um. Só paciente jovem que teve Covid há 3 semanas atrás e apresentou uma neurite óptica. Causa ou casualidade? Não dá para saber. Então, muitas das vezes, isso que a gente tem que reportar. E, muitas das vezes, o líquor é negativo.
para a pesquisa do PCR, e a imunoglobulina ela vai estar positiva, até por questão da fase que vai ter, né? Carlos Otávio está aí, ele pode explicar depois para a gente muito bem, até a persistência desse PCR no líquor, que a gente pode, de alguma maneira, suspeitar da correlação em relação à infecção direta. Outra paciente mostrando paralisia facial bilateral com impregnação de contraste, aqui bem vista de um lado e de outro, e além disso ela tinha uma alteração bem do colípio superior à direita, que é justamente o núcleo do abducente, com difusão restrita. Então, além disso, ela tinha estrabismo convergente associado à diplopia pós-Covid. Outros 2 casos mostrando paralisia facial à direita e aqui outra paralisia facial bilateral. Isso é bastante frequente que a gente tem visto. Os pacientes, de alguma forma, eles passam a apresentar paralisia facial e aqui um artigo do Neurology mostrando justamente esse tipo de associação. Isso aqui é um paciente que apresentou uma desestesia braquial à esquerda com uma fraqueza nos membros inferiores. Ele veio evoluindo de alguma maneira satisfatória e a gente vê claramente o acometimento e impregnação de contraste dessas raízes dorsais altas, aqui de um lado e de outro, gânglios captando, aqui mais a nível de transição lombar, tórax-lombar, também mostrando impregnação de raízes mais ventrais, o gânglio aqui também captando, e aqui a gente foi bem feliz de pegar justamente essa raiz saindo, captando contraste sem e com contraste, o gânglio sem com contraste. O gânglio, normalmente, ele capta contraste. Isso é uma questão que a gente tem que sempre levantar. A gente tem acompanhado e visto para ver se tem como, de alguma maneira, diferenciar esse tipo de captação e parece que há uma forma diferente de captação entre um e outro. A questão é relatar, porque síndrome de Guillain-Barré está associado com a alteração desses gânglios. De alguma maneira, isso ajuda, sim, no diagnóstico diferencial para o clínico na hora de interpretar e avaliar esses pacientes. Essa paciente até do professor Oswaldo, mostrando que ela tinha uma vasculite cutânea e estava com a cefaleia persistente. Então, a gente fez o estudo de parede de vaso para ver se por acaso ela tinha vasculite intracraniana. E a gente não conseguiu definir alteração nesse sentido de espessamento e impregnação de contraste da parede vascular. Mas, para nossa surpresa, a artéria temporal de um lado e de outro, as duas elas estavam captando, realçando e captando contraste. E tinha um relato dessa cefaleia ser um pouco pior à esquerda, e aqui a gente vê que o espessamento, aqui a artéria à esquerda, mostrando ela numa reformatação, ela esticada, a luz dela em preto, e em volta dela 2 traços brancos mostrando o espessamento da parede realçando. Isso é vasculite. Isso não tem dúvida. Espessamento de parede com captação de contraste, isso é vasculite. E a vasculite é um diagnóstico muito difícil e ela tem sido relatada em associação com Covid, como qualquer outra infecção viral que possa acontecer. Aqui mostrando justamente nesse caso, num paciente pediátrico, aqui um acometimento proximal da artéria cerebral média à esquerda, com infarto grande, outras alterações mais difusas, e um caso recente que a gente pegou, um paciente bastante jovem, com suspeita de vasculite, com esses foquinhos de difusão restrita bem periféricos, junção córtico-subcortical. Vamos fazer também o estudo dele, ele não está ainda completa a avaliação dele, vamos fazer para saber se tem alguma alteração, e além disso ele tem comprometimento também de nervo periférico, a nível de cauda equina, que também será avaliada nesse momento. Coisa bem interessante que, além da questão da mialgia, esses pacientes ficam com cefaleia. Essa cefaleia pode ser persistente. E o caso que o Márcio mostrou, do Fábio Nuro, na verdade ele publicou agora recentemente, em 2020, mostrando justamente alterações de hipertensão intracraniana nesses pacientes. São pacientes jovens que a gente fez, é muito difícil a gente, de alguma maneira, caracterizar essas alterações relacionadas à hipertensão intracraniana. Talvez aqui um pouquinho de insinuação desse termo pode ser. Quando você vê isso aqui, você pensa até numa hipotensão licórica, né? Mas não é questão de hipotensão licórica que esse paciente tem. Isso aqui é um caso de literatura mostrando os achados de hipertensão licórica mais francos, mais intensos. Fica muito mais fácil. Célula vazia parcial bem característica. Você tem redução aqui da junção do seio transverso, do sigmoide, e além do alargamento da bainha, você tem um achatamento pelo edema de papila que você tem.
Só para ilustrar, aqui a hipotensão licórica, quando você compara esse com esse aqui, fica até um pouco semelhante, mas o aspecto das cisternas, que estão completamente apagadas nesse caso, e a glândula hipofisária está engurgitada, são completamente diferentes. Isso na hipotensão licórica, esse paciente fez a punção e estava com pressão aumentada. Então, é um caso que merece reestudar, merece uma reavaliação justamente para buscar esses achados indiretos através da imagem. E, para terminar, último caso, mostrando justamente pacientes críticos pediátricos, infelizmente acontece, não são, de alguma maneira, excludentes dentro dessa pandemia toda. Você tem aqui relatos nos Estados Unidos da MISC, né, que é a síndrome de multissistêmica inflamatória em crianças, que há um relato cada vez maior com a positividade justamente desses casos nos pacientes jovens. Então, é um caso que a Tânia Saad está acompanhando lá no Fernandes Figueira, mostrando aqueles aspectos característicos que a gente já falou de microhemorragias nas junções da substância branca com a substância cinzenta, comprometimento de microhemorragias a nível de esplênio de corpo caloso. Esse paciente também tinha uma miosite grande aqui à direita, um pouquinho de epifisite, e tinha justamente uma dilatação aqui da coronária, que é de Korsakoff, que está relacionado justamente a uma vasculite de coronárias nesse tipo de paciente. Então, para terminar, a mensagem que a gente tem que saber é justamente o seguinte: existe realmente algum neurotropismo do vírus do COVID, nesse caso, nos casos que a gente está vendo, ou simplesmente tudo isso é uma questão de consequências de uma infecção mais grave? A gente tem poucos dados ainda. Essas alterações, e principalmente as sequelas tardias, a gente tem muita dúvida e ainda poucas respostas. Os achados de imagem, saber que são causas ou consequências, tomar bastante cuidado com a questão da publicação, informação no meio da pandemia, principalmente pré-prints, quer dizer que não teve um peer review, e a história do NeuroCov ainda está sendo escrita, né? E com certeza ela vai ser reescrita, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Tá? Obrigado, professor. Excelente. Nós tivemos a oportunidade de duas belíssimas apresentações. Eu acho que eu não vi até o momento, em termos de Brasil, nada semelhante. Aliás, até mesmo a nível internacional, cotejando vários aspectos de neuroimagem. E ninguém melhor para tecer considerações sobre esses achados, relação causal, até onde é vero, até onde, de repente, o paciente apresentou uma síndrome clínica dessas aí. E a gente não pode esquecer que, durante esses 4 meses aqui no Brasil, nós temos outras doenças concomitantes. Não tem só o Covid, a questão do Covid. Nós temos as outras também. Então, esse overlap tem sempre muito difícil de definir. Então, ninguém melhor para opinar sobre isso que o nosso mestre, Luiz Alberto. Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo? Obrigado mesmo. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Bom, eu quero primeiro dizer o seguinte: foram 2 apresentações muito boas. Não é aquela coisa formal que eu estou dizendo para fazer uma média. São 2 pessoas que se prepararam. O Márcio teve um trabalho danado coletando pelo Rio de Janeiro vários casos, e uma coisa bacana aí que todo mundo colaborou. Então, foi uma coisa muito bacana. E o Gino, ele se preparou, ele leu tudo quanto é artigo e fez uma colocação que eu também acho muito boa. Está naquela fase da fake news, né? O sujeito está publicando de maneira até meio irresponsável, às vezes. Então, a gente tem, como com fake news, a gente tem que filtrar muito o que a gente está ouvindo, o que está vendo. Uma coisa que também não resta a menor dúvida, é que a gente só vai ter um entendimento bom disso daqui a uns 4, 5 anos, quando derem uma arrumada geral. Então, em relação ao que o Márcio, pegando o material que o Márcio mostrou e tentando simplificar, você vê, tem uns 4 ou 5 casos que são típicos de ADEM, né? Aparece aquele negócio do gatilho, uma infecção, que pode ser Covid ou qualquer outra infecção, desenvolvendo uma demelinização, uma coisa tipo ADEM. Tem uma coisa da hipertensão intracraniana,
eu achei muito interessante, porque a hipertensão intracraniana, o doutor Marco Antônio Lima tinha falado que ele tem visto casos com hipertensão intracraniana, com aumento da extensão da bainha do nervo óptico, impressão na célula turca e tudo mais. Então, a gente tem as alterações, provavelmente, em que o gatilho foi o vírus e que houve o processo de imunização. Tem a síndrome PRESS, que acompanha aí a questão da hipertensão intracraniana, e a síndrome de vasoconstricção periférica também, que ela é reversível. Porque a síndrome de vasoconstricção reversível, como o Gino falou, ele tem toda a razão, eu concordo, ela anda junto com a síndrome PRESS. Elas andam juntas. Então, isso justifica muito as hemorragias, subaracnose e coisas assim. Aquela questão dos microsangramentos, aquilo a gente vê em fase final, coisas de microhemorragia subcortical, é uma coisa muito do fase final de doenças, de lesão endotelial, e também eu vi muito isso na época que tinha hemofílico, eu via muito esse tipo de hemorragia em hemofílicos. E um outro grupo, que é das neurites, né? Pegando tanto as raízes da cauda equina, como nervos faciais e tal. E, então, na verdade, a gente vendo tudo isso, e também ainda tem um outro grupo, que são os AVCs. Eu tive um caso muito interessante de um paciente que estava com Covid, estava tomando anticoagulante, fez um trombo cerebral média, nós chamamos o angiografista para tirar o trombo, quando ele chegou lá, o trombo já tinha se desfeito. Então, foi uma coisa assim. E ele também relatou isso, que eles têm visto alguns casos estranhos, né? Pegando também grandes vasos. Então, em resumo, é isso. Né? A gente está aprendendo e acho que muita coisa aí estão botando na conta do coronavírus que a gente não sabe até que ponto isso é realidade. Pronto. Maravilha. Algum outro comentário, Isabel? Não, para mim, acho que eu estou bem aqui. Mas vamos continuar. Eu gostaria muito da sua colaboração. Até gostaria de chamar a atenção que, participando dessa reunião, nós temos colegas, como eu falei, até de Maceió, Fernando Gameleira está nos assistindo, especialistas em esclerose múltipla, como o Gutenberg, e até um colega que está lá do outro lado do Pacífico, José Coelhar, e também está participando, está assistindo a apresentação. Você foi, inclusive, residente do Instituto de Imunologia. E, se vocês quiserem depois, a gente pode nos contar o que está ocorrendo na América Latina, do lado do Pacífico. Para que a gente possa esquentar um pouco mais e dar aquele toque especial ao que o Luiz Alberto acabou de falar, que é sempre um questionamento, as reuniões que a gente faz 2 vezes por semana no primeiro Covid, que o Celso e também a Fernanda, tem a Fernanda Rueda, tem também colaborado e muito, ela também está nos assistindo, se ela quiser depois fazer os comentários, vai ser um prazer, a questão do livro. Ou seja, um trabalho recente, que o Carlos Otávio participou, infelizmente o Marcos Tunes teve problema e está ainda em trânsito, e talvez ele realmente não possa participar, estou aguardando que ele entre aqui na reunião, mas vamos ver se não for possível. De qualquer maneira, um trabalho que o Carlos Otávio participou na avaliação de várias situações clínicas e apenas um caso de PCR foi positivo no livro. Então, vamos assistir o Carlos Otávio para poder nos entender melhor essa participação do vírus ou não, se existe esse tropismo ou não, pelo contexto da Covid-19. Vamos lá, Carlos. Muito obrigado mais uma vez. Carlos Otávio, junto com o Ricardo Canuto, são 2 colegas que sempre colaboram e participam da reunião do Clube do Livro. Muito obrigado a vocês. Vamos procurar aqui. Alô, Oswaldo?
Perfeito, estamos ouvindo. Oswaldo. Carlos Otávio, vamos lá, vamos fechar agora o microfone. Posso falar? Depois, Fernando, depois que o Carlos Otávio mostrar o material dele, tá? Que ele já está abrindo aqui agora. Desculpe. Desculpe, é que eu pensei que ele ia ser depois. Obrigado. Está dando para me ouvir bem aí, Oswaldo? Está todo mundo ouvindo aí? Conseguiu ouvir? Excelente, está excelente. Oswaldo, obrigado mais uma vez pela oportunidade. A minha ideia aqui é fazer um panorama da experiência que a gente teve aí atendendo esses pacientes nesses 3 meses aí, né? Vamos chamar de 3 meses. Realmente foi um desafio, né? Porque, como diz o Celso Regina, a gente foi aprendendo aí com o carro andando, né? E uma angústia incrível, porque esse vírus eu chamo ele de um vírus atrevido, né? Porque ele está enganando muita gente, até os grandes especialistas, né? Então, assim, a gente, durante esses 3 meses, a gente fez uma busca obsessiva ao SARS-CoV no líquor, né? Desde os primeiros casos. E aí, eu trouxe aqui 135 pacientes dessa série, que a gente atendeu mais ou menos em 40 hospitais. Obviamente que eu não vou falar especificamente de cada caso, mas a ideia é dar um panorama do que a gente experimentou. Vou até mostrar alguns casos clínicos e depois vou tentar fazer também alguma discussãozinha rápida. Mas o grande dilema que aconteceu logo no início, como a gente quando a gente começou a ver os casos e a gente foi olhar, vamos dizer, as publicações que vieram lá da China, os primeiros, essa revisão sistemática aí que veio em abril, ela praticamente não mostra nada em líquor. Então, a gente não tinha muito em quem se espelhar, né? Então, esse foi um grande desafio, né? A gente foi vendo alguns relatos de casos, né? Então, tem esse trabalho que a gente fez logo de início com o pessoal da Fiocruz, que a gente levantou alguns casos, foram poucos casos, logo no início de abril, e que a gente olha aí várias pequenas séries de relatos de caso, todas elas frustrantes, né, no sentido da detecção do vírus no líquor, né? Então, você tem aí várias publicações de vários locais, sempre assim, 1 caso, 2 casos, 6 casos, 5 casos de Guillain-Barré. Tem um trabalho interessante que eles, vamos dizer, chegaram à conclusão de meningoencefalite autoimune, mas eu fui analisar o líquor também, não consegui encontrar muitas informações que pudessem ajudar nesse diagnóstico, né? Então, eu levantei alguns relatos de casos aqui. Por exemplo, esse primeiro caso que todo mundo mostrou, que foi o caso que foi muito bem elucidado, aí eu não vou falar mais sobre ele, foi o primeiro caso que detectaram o vírus no líquor. Depois teve esse outro caso de encefalopatia necrotizante, que o líquor praticamente não foi analisado, então a gente não teve muita informação. Teve alguns trabalhos de acidente vascular encefálico sem detecção do vírus no líquor. Teve esse caso do Fábio Noro, que já foi mostrado, que foi publicado aqui no Brasil. O líquor não tinha alteração nenhuma, exceto o aumento da pressão. Esse caso que o Renan publicou em São Paulo, no grupo de São Paulo, foi uma associação aparentemente com uma CIS, onde eles detectaram o vírus. Não sei se foi uma detecção acidental, né? Mas não tem muitas informações sobre esse caso. Tem 2 casos aqui atribuídos a encefalite, nesse outro grupo na Suíça, que também não detectaram líquor. Na Califórnia, teve esse caso de encefalite sem doença respiratória. Esse caso eu achei interessante, porque na primeira investigação eles não encontraram o vírus e depois essa amostra foi retestada em outro laboratório e eles detectaram o vírus. Coincidentemente, esse caso aí, que
que foi mostrado pelo Márcio e que foi comentado também, que é um caso carioca, né? Foi um caso também que até hoje a gente tem dúvida, esse caso ainda está sendo estudado, esse caso vai para publicação, né? Provavelmente. Ele também não tinha doença respiratória, esse paciente. Esse paciente chamou muita atenção, porque esse paciente começou, inclusive, a clínica dele com diarreia e vômito. Ele não teve pródromo respiratório. E assim, esse caso da Califórnia, foram 2 casos na Califórnia, na verdade foi um caso, acho que na Califórnia, sem doença respiratória, que detectaram o líquor também. Então, aí depois tem esse trabalho de 6 casos aí de encefalite autoimune, o líquor não tinha alteração nenhuma, e várias séries de encefalopatia, mas poucos estudos em líquor. Essa série eu separei desse grupo aí, porque eles estudaram o líquor em 7 pacientes. E eles visualizaram um perfil de bandas oligoclonais idênticas em perfil espelhado, que eu vou mostrar que a gente encontrou em vários pacientes. Isso é um aspecto que eu considero interessante vamos dizer, da investigação desses pacientes. A gente não vê esse perfil espelhado assim com a frequência que a gente viu nesses 3 meses. Depois eu vou comentar melhor sobre isso. E aí teve esses casos outros aí, que eu não vou ficar descrevendo, mas assim, tudo relato de casos, né? E poucos estudos em líquor, principalmente estudos com inflamação, citocinas, outras coisas mais, tem praticamente nada que pudesse dar mais informação para a gente. Então, o que a gente fez, esses 135 casos que eu separei, que são casos confirmados, que a gente teve informação dos hospitais e tudo mais, conversando com os colegas, eu não tenho os detalhes nem o segmento dessas séries, né, desses casos, mas assim, eu classifiquei aqui, vamos pegar esses 6 grupos, né, a gente dividiu aí os pacientes com encefalopatia, foram 64, a maior parte deles, esses todos com líquor praticamente normais, um caso ou outro de proteína elevada, vou mostrar depois separado. Tivemos 21 casos que a gente identificou pleocitose no líquor, lá com uma média de 85 células, que vocês estão vendo ali. Aí teve os casos que eu chamei de periférico, foram 18 casos. Casos de cefaleia refratária, bem comum, né, que a gente está vendo mais agora, 17 casos. Separei 9, atendemos 9 casos de doença cerebrovascular e alguns casos de mielite. Então, aqui, só para comentar por cima, né? Então, essa aqui é a série dos pacientes que a gente classificou como meningoencefalite. São pacientes que tinham realmente pleocitose importante, né? Você vê aqui 309, 117, 395. Quer dizer, não são pacientes com essa encefalopatia clássica que a gente viu na literatura, com líquor normal, com celularidade baixa, enfim. Esse caso 14 aqui é o caso que todo mundo mostrou, e ele, coincidentemente, ele tinha bandas de perfil espelhado, né? Logo de cara. E uma das coisas que a gente viu em vários pacientes é que no momento que a gente puncionou, eles já tinham anticorpo no soro, e alguns no líquor, como esse aqui, anticorpo anti-SARS. Então, a gente não tem funcionado esses pacientes, né, como o Celso Gino mostrou, naquela fase 1, né? A gente tem funcionado esses pacientes numa fase um pouquinho na frente, pelo menos a maior parte deles. Eu acho que esse paciente 14, talvez a gente tenha funcionado ele numa fase mais precoce. A gente funcionou ele Esse paciente teve, pelo que eu me lembro, ele teve diarreia e vômitos no sábado e domingo. Na segunda, ele abriu com uma diplopia e a gente funcionou ele. E veio esse líquor inflamatório. Talvez esse caso a gente tenha funcionado aí numa transição. Aqui é a série com 64 pacientes de encefalopatia, todos eles com líquor celularidade normal. Aí você olha aqui, tem proteínas, alguns com proteína um pouquinho elevada, está meio pequeno aqui para ver, mas é só para ilustrar, o restante tudo normal. Porém, vários pacientes aqui com alterações interessantes, assim, que me chamam a atenção.
é mais porque, concordo com o Celso e Gina, a gente vai reescrever isso mais na frente, porque assim, esses pacientes eles estão sendo estudados, né, por diferentes grupos, né, pelo grupo do próprio professor Oswaldo, tem pacientes sendo vistos pelo pessoal do IDOR, né, tem pacientes vistos pelo grupo da Fiocruz, e assim, com certeza nós vamos ter mais informações desses casos. Mas você vê que já tem pacientes aqui com alterações imunomediadas, né? Ou pelo menos esse perfil de bandas em perfil espelhado, ele indica que tem um processo inflamatório sistêmico importante. Então, isso bate um pouco com essa tese, né, da tempestade de citocinas e essa resposta imune sistêmica, né? Que é o que eu acho que vai trazer mais informações daqui a pouco para a gente, né? Por que esses pacientes têm essa resposta imune sistêmica com esse perfil tão característico, assim, pelo menos no líquor a gente está visualizando uma resposta no soro, que provavelmente isso está passando para o líquor e a gente vê esse perfil espelhado. E alguns pacientes, como esse aqui, ele tem síntese intratecal de IgG, né? Num quadro aparentemente encefalopático. Aqui tem, na sequência dos grupos, você vai ver aqui mais 3 casos aqui com bandas positivas no líquor e no soro, idênticas, assim, vários pacientes já com IgG no soro, aqui ó, a gente fez a quimiluminescência desses pacientes, todos vários com IgG, então a gente está funcionando ele já numa fase mais de resposta adaptativa já e tudo mais. Esse caso aqui também tinha IgG no líquor, mas ele tinha uma proteína bem elevada, com a leitura da quimiluminescência do soro estava bem mais alta que a do líquor, né? Provavelmente isso aqui deve ser passagem para o líquor, né? Aqui são os pacientes de nervo periférico, né? Então foi bem ilustrado, já não vou ficar falando muito, mas assim, você vê que eles têm realmente vários casos com dissociação, né? Mostrando que tem inflamação de raiz e concentra a proteína no líquor, né? A gente tem vários casos aqui, alguns com nervos cranianos, assim, com elevação de proteína. Tem esse caso aqui de paresia de sexto e sétimo, com bandas positivas. Então, tem um processo imunomediado aí, provavelmente pós-infeccioso, né? Aqui você vê que aqui vários pacientes já com IgG no soro, então, assim, mostrando que esses casos já estão numa fase diferente, não é a fase de replicação do vírus, né? E, assim, só para completar, o que estou tentando resumir ao máximo, aí se eu for muito rápido, vocês me desculpem, mas que eu quero ver se eu dou o panorama global para vocês. Desde o início, a gente investigou muito esses pacientes, inclusive com PCR multiplex para todos esses casos e o COVID, né, para justamente tentar excluir outras infecções e outros agentes, outros patógenos prevalentes aí que a gente vê no dia a dia, né? E, espantosamente, nessas 3 meses, a gente viu muito pouco caso. Muito provavelmente, a gente acredita que pelo isolamento social, né? Enfim, as meningites por enterovírus, as meningites por pacientes do grupo herpes, que a gente vê toda hora, esses pacientes sumiram do laboratório e a gente testou esses pacientes, principalmente os pacientes que tinham processo inflamatório, com pleocitose. A gente testou várias vezes com painéis e não detectamos vírus algum. Para não falar que nós não tivemos casos, nós tivemos alguns casos de meningite por zoster, que tinha clínica e tudo, e não tinha dúvida. Esse aqui é o grupo dos pacientes com cefaleia refratária, só para ilustrar o que já foi mostrado, né? Nós temos vários casos aqui com aumento de pressão intracraniana, um líquor completamente normal, né? O que chama atenção, mais uma vez, é que você vê que tem alguns pacientes com esse perfil espelhado, de bandas idênticas no líquor no soro, vários pacientes já com IgG no soro, mostrando a fase tardia que a gente já funcionou, né? Um paciente aqui com bandas positivas, né? Que a gente vai ter que entender o porquê disso, né? E vários desses pacientes não tinham aumento de pressão, mas tinha uma cefaleia refratária. Em vários casos, essa cefaleia veio bem tardia. Eu acho que vários colegas devem ter visto isso. Aqui são
pacientes com doença cerebrovascular já mostraram bastante, eu já não vou falar muito, mas esse caso aqui me chamou a atenção, porque ele também tinha síntese intratecal de IgG, e esse paciente, por exemplo, tinha uma pleocitose com um pouco de hemácia no líquor, né? Esse caso aqui especificamente, você vê que ele já tinha o IgG no soro positivo, né? Indo para os casos de mielite, nós tivemos um outro caso também com aquaporina positiva no líquor e no soro, com líquor inflamatório, com proteína elevada. Esse também já tinha o IgG positivo no soro. Enfim, aqui eu vou mostrar alguns casos rapidamente. Por exemplo, essa é uma paciente de 33 anos que estava em acompanhamento ambulatorial com síndrome gripal, com RT-PCR positivo. No D11, ela procurou emergência com cefaleia refratária. Você vê, bem depois, né? E era uma paciente que estava, teoricamente, um quadro bastante leve, né? E veio com esse líquor aqui, ó. Uma pressão inicial de 34, 395 de células, 74 de proteína, tudo negativo. A gente investigou todos os patógenos mais comuns por painel PCR, não pegamos nada. E ele já tinha o IgG positivo, curiosamente, né, no líquido. Esse caso 2 é uma paciente de sexo feminino, 35 anos, também acompanhamento ambulatorial, com mialgia, cefaleia, aqueles pródromos conhecidos. No dia 10 da evolução, ele procurou emergência com desorientação aguda e diminuição do nível de consciência. Uma pressão inicial de 40, o líquor completamente normal. Essa paciente até soube depois, ela teve uma boa evolução, ela ficou uns 3, 4 dias no CTI e depois ela evoluiu muito bem. A única coisa que ela teve de alteração no nosso exame de líquor foi essa pressão inicial de 40. Essa paciente está sendo acompanhada. Essa é uma criança de 3 anos, como já comentaram, crianças também apareceram aí no nosso atendimento, aí na nossa colaboração aí com a investigação dos pacientes, um caso de febre, sonolência, contato com a avó, e o líquor teve um acidente de punção, mas era um líquor completamente normal, mas já mostrava o IgG no soro. Esse caso aqui é uma paciente também do grupo das encefalopatias, um paciente idoso em tratamento de pneumonia em unidade semi-intensiva, que evoluiu com agitação psicomotora e crise convulsiva, também com líquor completamente normal, mas com aquele perfil, aqui mostrei uma imagem para vocês verem o perfil espelhado nas bandas idênticas no líquor e no soro, né? Um paciente teoricamente classificado como uma encefalopatia, dessas que mostraram aí nos exames de imagem. Ele que já tinha também o IgG no soro positivo. Caso 5, uma paciente de sexo feminino com síndrome gripal, depois de 14 dias, um quadro de paraparesia, cefaleia, mialgia e febre. Esse é aquele caso que eu mostrei lá atrás, 25 células, o restante tudo normal, exceto a proteína aqui e a antiaquaporina positiva no líquor e o IgG também para COVID positivo no soro. Caso 6, um paciente masculino, 25 anos, também com síndrome gripal. Ele procurou o hospital com quadro agudo de paralisia facial e diminuição de força em membros inferiores. A ressonância tinha neurite neurofacial bilateral e caldoquina foi um dos casos que mostraram aí. Ele tinha tudo normal, exceto essa proteína elevada, né? Caso 7, é uma paciente internada há 30 dias, com quadro de pneumonia viral, evoluindo com um quadro mais sensitivo dos 4 membros. Ele teve um líquor com um pouco de acidente de punção, mas tinha uma proteína extremamente elevada. Depois da correção das hemácias, ele continua bastante elevado. E o restante tudo normal. Paciente 8, quadro gripal, também evoluindo com diparesia facial e cefaleia. Esse também não tinha hipertensão intracraniana, mas tinha uma proteína bastante elevada, né? Mostrando aqui está correlacionando com os achados aí
clínicos, né? O restante tudo normal. Paciente 9 daquele grupo da cefaleia, paciente com quadro gripal 40 dias, com Covid-19 positivo, tudo, evoluindo com cefaleia refratária. Né? Então, esse paciente, por exemplo, ele ficou muito bem em casa e, de repente, ele começou a ter cefaleia refratária muito tempo depois dos pródromos iniciais da Covid. A gente não testou o soro dele, mas ele tinha IgG negativo no líquor. A única coisa que ele tinha de alterado era essa proteína aqui. Né? Mais nada. Mas pela idade nem dá para considerar uma proteína alterada. Mas ele mantinha uma cefaleia, acabou internando por conta da cefaleia. O restante foi toda a investigação normal. Né? O que está causando essa cefaleia? Né? Uma grande pergunta. Né? Esse paciente aqui também é uma paciente de sexo feminino, também com um quadro tardio de cefaleia, depois de 30 dias do quadro inicial, com distúrbio visual e papiledema bilateral, CT e anti-CT sem alterações. A única coisa que ela tinha no líquor era uma pressão inicial de 55, o restante tudo normal, né? E já o IgG positivo no soro. E esse último paciente que eu separei é uma paciente do sexo feminino, em acompanhamento em unidade ventilatória, né, que teve um quadro, evoluiu com hemiparesia esquerda e tinha um CT de crânio com múltiplas áreas de isquemia. Né? Tinha um líquor com pressão um pouco aumentada, uma proteína elevada e o restante nada demais. Então, assim, eu dei uma passagem rápida, porque eu acho que assim, nos exames de imagem já foi discutido bastante as síndromes clínicas. Né? Eu acho que assim, esse panorama que eu tentei passar para vocês, né, ele reflete muito o que todos os serviços viram, né, na Europa, na Itália, na Espanha, na França, cada um mostrando as suas séries. Né? De uma forma geral, todo mundo viu isso aí que a gente está vendo aqui. Né? O ponto qual é o protocolo ideal, né, de investigação que eu coloquei como desafio, que a gente foi tentando entender, compreender esses casos, né? E tentando colocar cada caso no seu devido lugar, né? Dentro dessas hipóteses aí que eu coloquei. Toda hora vem um trabalho, né? Esse trabalho que o Celso mostrou aí dessas 3 fases da neurocovid, né? Eu achei bastante interessante esse trabalho, mas eu achei que eles esqueceram de algumas coisas ali. Eu acho que dá para colocar mais coisa ali, na minha opinião. Eu ainda não tô muito satisfeito com a não participação desses vírus, do vírus em algumas situações, porque a gente tem recrutamento de células, a gente tem processo inflamatório importante, né? Intenso, né? Será que essa inflamação é só imunomediada com tanta célula? Né? Pode ser, né? Pode ser que seja uma característica desses vírus, né? Desse vírus especificamente. Né? E aí, na verdade, aqui tem esse trabalho do Annals of Neurology, né, que ele divide aqui as possibilidades, né, doença sistêmica, invasão do sistema nervoso direta pelo vírus, né, as complicações pós-infecciosas. Né? Eu coloquei essa fotografia aqui da pesquisa de bandas oligoclonais, desse perfil aqui, de bandas idênticas no líquor no soro, e vários casos aqui com bandas positivas, é mais para a gente começar a discutir. Assim, eu acho que a gente vê pelos achados de imagem, né, são tão diversos. Né? Quando a gente vê as síndromes clínicas, também são muito diversas. Né? O vírus provavelmente ele entra por várias portas diferentes, né, em cada paciente, e cada paciente responde de um jeito. Né? Então, realmente é um grande desafio a gente entender, né, o que esse vírus realmente influencia aí em cada paciente. Né? Aqui tem, nesse trabalho do Annals of Neurology, eu tentei pegar uma proposta de suporte diagnóstico. Né? Então, ele mostra aqui nas encefalopatias o que você encontra aqui nas diferentes ferramentas diagnósticas. Né? Aí, aqui no líquor, por exemplo, ele relata o líquor como normal, mas assim, colocando aqui como uma inflamação sistêmica, né? No sentido da explicação da encefalopatia.
Aqui, no caso das encefalites, a pleocitose no líquor, e aí ele entende isso como uma inflamação do sistema nervoso, né? Como que o sistema nervoso inflama, né? O vírus entrou lá e causou a inflamação, ou a inflamação é sistêmica, e toda essa tempestade de citocina abriu a barreira, e aí essa inflamação também foi para o sistema nervoso, né? Esse paciente, por exemplo, né? Só tentando fazer uma analogia, que esse paciente que teve o quadro intestinal e depois ele já foi direto para o quadro neurológico. Provavelmente ele deve ter feito uma invasão via hematogênica e depois chegou no sistema nervoso. Ele tem bandas idênticas no líquor e no soro logo no início, então dá a impressão que ele realmente tinha uma inflamação sistêmica associada, né? E ele fez uma inflamação lá do sistema nervoso, né? A gente sabe que ele depois apresentou algumas lesões, né? Então, aí depois aqui no caso da encefalite viral, ele coloca a detecção do vírus, né? E coloca aqui, ele imagina que seja uma invasão do vírus aqui, na proposta de patogênese, a invasão do próprio vírus no parênquima, né? A gente já viu partículas virais aí mostradas em autópsias, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? No caso aqui das cefaleias, né? Algumas têm pleocitose, foi como aquele caso que eu mostrei, né? Que era um paciente que procurou a emergência com cefaleia, né? E tinha uma pleocitose importante, né? E aí, no final, é uma meningite, aparentemente, se tiver, nos nossos casos de meningite, não conseguimos detectar o vírus, porém a gente via que lá no soro já tinha IgG, né? Então, talvez um momento que a gente funcionou, enfim. E aí aqui ele vem, né, a questão dos estados de hipercoagulabilidade, aí as questões de anosmia, que a gente praticamente não funcionou pacientes nessa situação, eu não tive a oportunidade de funcionar nenhum paciente só com essa queixa, né? Então, a gente não tem exame, pelo menos até o momento não temos exames de líquor em pacientes que só tem esse tipo de alteração, né? Eu não vi estudos sobre isso, né? E esses outros casos aqui de Aden, Guillain-Barré, que a gente já conhece as alterações, tanto de imagem como de líquor, né? Então, assim, basicamente, o que a gente está fazendo, né? A gente está tentando, cada caso, a atenção fica na manometria, para verificar se esses pacientes têm hipertensão intracraniana, a gente vai buscar a inflamação observando a pleocitose, a gente vai olhar as proteínas totais, ver se esse paciente pode ter inflamação no sistema nervoso periférico, quando é uma queixa periférica, né? A gente, nos casos de encefalopatia, quando a gente não tem ausência de pleocitose, né, a gente praticamente descarta uma encefalite, né? Normalmente não é comum, né, você ter, apesar disso, a menos que seja um paciente imunodeprimido, enfim. Essas síndromes pós-infecciosas, talvez o exame de bandas oligoclonais pode ser útil, né, para a gente pensar que a gente está de frente de um caso de doença pós-infecciosa, uma síndrome pós-infecciosa. A questão de excluir os outros agentes, eu acho que aqui é um ponto importante, né? Daqui para frente, com essa reabertura, o retorno ao trabalho, provavelmente a gente vai começar a ter de volta os casos que a gente costuma ver, então vai ser importante a gente excluir essas outras causas, né? E aí a gente tem vários testes aí para isso. A questão dos anticorpos, a gente está começando a trabalhar com isso, a gente ainda não tem um estudo muito detalhado, né? Os casos estão sendo acompanhados aí. Essa questão da inflamação sistêmica, a pesquisa de bandas ela pode ajudar. E a questão das doenças autoimunes, esses autoanticorpos também podem complementar a investigação, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente de bem mais biomarcadores, aí, tanto no sangue como no líquor, né? Isso eu acho que, com certeza, o segmento do acompanhamento desses casos e os estudos aí que estão rolando vão trazer, com certeza, muito mais informação. E quando a gente voltar a conversar, eu acho que a gente vai ter mais, talvez, questionamentos e também algumas respostas, porque a gente está tendo dúvida aqui, né?
Então, essa foi a minha visão aí, esse panorama, é isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, Carlos Otávio, pela excelente exposição. Aliás, nós estamos tendo uma noite extremamente, eu diria que não é só aprendendo, mas discutindo o que nós podemos ter do que aprendemos. Agradeço ao Márcio Almeida, ao Celso Egino, ao Carlos Brandão. Nós temos aí 15 minutos para a discussão, mas eu vou começar fazendo algumas considerações, visto que nesse projeto do NeuroCovid, o que nós estamos tentando fazer é correlação causal. Aí vem uma grande questão. Eu vou começar, por exemplo, pelos 18 casos de neuropatias periféricas relacionados ao caso Otávio. A grande questão é que, fazendo uma revisão dos casos, inclusive publicados na literatura, como muito bem o Celso Gino chamou a atenção, não tiveram uma revisão adequada. Então, manda e publica e acabou. Agora sim que nós começamos a fazer uma análise melhor desses casos, e até mesmo os casos de Guillain-Barré publicados, alguns, inclusive do grupo italiano, de 5, só 3 a gente pode considerar como tal. A questão é que, certamente, alguns são encaminhados aí, daqueles pacientes com a neuropatia do doente crítico, e que acabam fazendo uma eletroneurografia em beira de leito nem sempre adequada, e eu vejo que dos 18, apenas 6 tiveram aumento de proteína, e aumento expressivo mesmo, foram 4 que tiveram, nesse grupo de 18. Ora, do ponto de vista clínico, como é uma síndrome pós-infecciosa, nós chegamos a chamar a atenção, na época do Zika vírus, da chamada síndrome para-infecciosa. Então, é bem provável que estejamos diante não de casos de síndrome Guillain-Barré, mas de síndrome para-infecciosa. E esses casos que você vem acompanhando, que a gente vem acompanhando com alguns colegas no grupo do NeuroCovid, em que a gente tem feito aprofundada a investigação clínica, aprofundado a discussão, em termos de definição das síndromes, a gente tem sido assim, extremamente cauteloso. Por exemplo, tem caso que era tido como de Guillain-Barré, mas está evoluindo o que a gente chama do ACIDP, mais com modalidade crônica. A mesma situação daqui a pouco eu gostaria, não sei se o Gutenberg está aí ligado ainda, mas a história dos casos de Aden. Notem, Márcio, Celso, quer dizer, os casos de Aden, eu fiquei impressionado com o número dos casos observados, e que, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista clínico, a gente pode dizer, não, são casos de Aden. Mas o Aden pode ocorrer em qualquer situação que haja um componente infeccioso. Então, como muito bem o Luiz Alberto falou, quer dizer, o vírus existe e outras condições existem. Do ponto de vista epidemiológico, eu pergunto, quantos casos de Aden nós veríamos no mesmo período? Em diferentes serviços no Rio de Janeiro. Não diferiria muito do que se tem visto no momento, não. Se você avaliar o que vemos na Universidade Federal Fluminense, no ambulatório de imunologia, juntando outros centros, então a gente precisa fazer um levantamento até comparativo. Comparar a causa Otávio, Celso, Márcio, Luiz Alberto, a gente vê a questão da causalidade naquele período, um período semelhante, de março até junho, o que nós vimos nos nossos centros de neuroimagem e no nosso centro de líquor, de casos com esse diagnóstico e quantos pacientes foram avaliados, e comparar. Se a gente pegar esse grupo, pegar esse N, e depois comparar da época do Zika vírus, a gente vai ver que havia uma relação causal. O vírus ele interferia, inclusive, na neurologia do desenvolvimento, com a microcefalia e assim por diante. Nós temos casos, e vocês lembram bem, em termos de neuroimagem, dramáticos associados ao Zika vírus. E, de repente, enchia um CTI de um hospital universitário com o caso de Guillain-Barré.
Então, é isso que nós estamos numa fase de questionamento e eu acho que todos nós ainda temos essa dúvida. Se nós formos pegar uma população, um N, tão expressivo a nível mundial, quando a gente vê o relatório do John Hopkins, todo dia, né, vai aumentando de manhã e de tarde, do N de casos no mundo todo, e a gente vê essas situações pontuais, e se a gente for pegar do Zika vírus, que o N é muito menor, pegando só terceiro mundão praticamente, não é? Vocês vão ver que a gente via muito mais alterações, quer de amenizantes centrais como periféricas e do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Ou seja, correlacionando a questão do vírus com alguma alteração central. O que nós vemos no momento com o SARS-CoV-2 não tem nada patente quanto a isso. Efetivamente não tem, tanto é que a presença do PCR aí passou à margem. Então, nós estamos aprendendo, sim. Eu acho que mais alguns indícios a gente já pode adiantar. Então, eu gostaria muito que essa pergunta que se faz, eu gostaria muito que o Luiz Alberto, Carlos Otávio, o Celso, o Márcio, a Fernanda Rueda, que vocês dêem uma olhada no arquivo de vocês, no mesmo período, o que foi visto e quais as suspeitas de diagnóstico, para a gente ver se há uma grande variação ou não. Se não houver, a gente pode dizer, como o Luiz Alberto estava comentando, né, será que na realidade a gente esquece das outras doenças? Essa que é a grande questão. É isso que ainda tem que se perguntar. Eu acho que os trabalhos no momento têm que trazer esse tipo de questionamento. Por exemplo, um sinal de hipertensão intracraniana, Luiz Alberto. De vez em quando você vê lá aquela bem marcado em torno do nervo óptico, a retificação ali presente, indicativa de hipertensão intracraniana benigna, por exemplo. Então, quantos casos foram vistos nesse período lá atrás? Então, eu acho que se a gente puder ver isso, a gente pode fazer um estudo, quer dizer, esse clube do nervo é bom por isso. A gente fazer um estudo, vamos fazer esse levantamentozinho, pega um residente para fazer isso, de tal sorte que a gente faça esse levantamento e vamos tentar fazer a correlação. O Ricardo Canuto está ali de braço. Uma coisa que vai dar, Oswaldo, uma coisa que me chama a atenção, assim, esse isolamento que a gente passou é um fator que a gente vai ter que levar em consideração também, na minha opinião, porque assim, nesses 3 meses, o perfil de paciente que nós atendemos aqui foi assim completamente diferente, né? Então, assim, primeiro que os casos talvez mais crônicos ou mais subagudos, assim, mais arrastados, talvez a gente não vai ver agora porque os pacientes não procuraram, né? Coisas mais... Agora, é interessante porque os quadros agudos foram bem diferentes, né? Comparando com os outros momentos nossos, né? Então, assim, acho que o isolamento social ele modificou a prevalência de muitas coisas aí, inclusive. Essa que é a grande... que eu acho que é um outro fator que a gente vai ter que temperar nisso aí. Roberto, quer falar, Roberto? Quero. Em relação à hipertensão intracraniana, eu reparei que vários casos que o caso Otávio mostrou tinham pressão licórica elevada. Não sei qual foi a porcentagem ali naqueles casos que ele apresentou, mas eu reparei que vários casos tinham uma pressão licórica elevada. Né? Sim, vários pacientes. Alguns pacientes já era esperado, né? Que alguns, não sei se você está falando só da série de cefaleia refratária, mas assim, alguns pacientes eles realmente tinham encefalopatia, tinham quadros tipo encefalite, com processo inflamatório que você normalmente costuma ver, né? Mas realmente nos pacientes que tinham cefaleia, que era o que levou às vezes o paciente ao hospital, que foi só cefaleia, realmente foi uma quantidade grande de pacientes.
Eu estava vendo aqui no chat, ninguém fez muita pergunta a nós, está todo mundo que foi apresentado, viu? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria, Oswaldo. Bem objetivas, muito objetivas, relato de caso, pelo amor de Deus, não. Tá? Fernando, vamos lá. Recentemente, na neurose, foi descrita uma miopatia associada ao Covid que dá uma tetraplegia. Fernando, E eu tive um caso... Você está na rede em Maceió, aí eu não estou te vendo. Ah, sim, estou aqui. Ó. Recentemente, foi descrito na neurology uma miopatia associada ao Covid que dá uma tetraplegia súbita. Eu tive um caso assim. Eu queria saber se vocês têm alguma experiência com isso e se há alguma alteração nos exames de neuroimagem nas miopatias associadas ao Covid. O único caso, depois os nossos colegas vão comentar, mas o único caso que eu soube e foi relatado numa reunião nossa lá do Neurocovid em Rio, e também na última reunião, os grupos de neurointensiva participaram, que foi do professor Marco Pi, é um caso lá do Caxias Dor, de um rapaz que teve fraqueza muscular, foi biopsiado e tinha um padrão mais uma miosite. Mas as alterações de imagem, eu não sei se houve alguma dificuldade para fazer a ressonância, claro, o sujeito estava internado, isso é um problema, em idade fechada, e acabou que teve só um estudo de tomografia, mas tomografia, de ultrassom. E o ultrassom mostrou alterações sugestivas de um quadro inflamatório. Não houve rabdomiólise, até o momento, nenhum grupo com rabdomiólise. Então, os colegas de neuroimagem poderiam fazer algum comentário. Luiz Alberto, você teve algum caso com miosite? Não. Eu saiba, não. Não tive, não. Parece que o Higino mostrou um caso que teve miosite, né? Um dos casos dele. Teve uma criança que teve miosite, mas a dificuldade é justamente essa, porque assim, você não tem muito por que fazer a imagem. Primeira coisa é essa. Acho que quando você vai fazer a imagem, você tem que saber qual é a resposta que você tem para aquela pergunta específica. Então, miosite, né, nesse caso, para poder fazer, e a distinção tem que ser também com a causa da miosite, né, da miosite do paciente crítico, que fica acamado muito tempo, mas ele não aguenta fazer a ressonância. E muitas vezes você vai mostrar edema muscular apenas. Então, isso, de alguma forma, ele não é muito útil na questão de fazer o diagnóstico em si. O que a gente viu dessa criança foi justamente isso. Bom, se ainda tiver conexão, vai ter que internar mesmo, mas se precisar, faz contraste amanhã. Eu dou uma olhada. Só repete o nome, que são pontos que eu... Jomar, tá bom. De poder fazer o exame, mas com muita inflamação e edema muscular. Nesse caso, a gente pensou que era uma mielopatia, porque ele estava tetraplégico, e por isso que a gente tentou fazer a imagem. Sim, aí seria diferente, né? Você estaria estudando mais a medula e não a parte muscular, né? Isso, mas na verdade parece que realmente é isso, que é uma miopatia. Foi descrito na neurology nesse último número. Uma miopatia com tetraplegia. Mas, Fernando, você chegou a fazer imagem ou não? De músculo? A gente só conseguiu até agora fazer a tomografia pela dificuldade técnica, mas a gente vai fazer a ressonância. E o interessante, Oswaldo, corroborando o que você disse, é que as enzimas musculares não sobem muito. E esse trabalho também mostra isso, que é uma miopatia gravíssima, mas sem subir muitas enzimas. Então, você poderia fazer uma biópsia ajudaria muito para definir esse diagnóstico. O Márcio Almeida tem algum caso, Márcio? Não, Oswaldo, eu não tive, não. Soube de algum... O que eu vi de dor muscular foi relacionada à fase aguda. Muitos pacientes jovens com muita dor muscular, mas como o Celso mesmo comentou, para você mobilizar toda a estrutura para fazer uma ressonância magnética de um paciente para um sintoma que você tem uma expectativa de melhora na curva natural da doença, principalmente pacientes jovens sem comorbidade, né? Então, eu não tive nenhum caso de miopatia prolongada
e que tivesse merecido fazer ressonância, não. Algum colega gostaria de fazer alguma pergunta direta? Oswaldo, eu gostaria de fazer um comentário, um aprendizado. Nós aqui no meu serviço, nós temos 5 casos de pacientes idosos com mais de 80 anos, com síndrome demencial, deu entrada com delírio hiperativo, primeiro diagnóstico um quadro de infecção urinária, 2, 3 dias depois, os 3 dos 5 fizeram um AVCH, e em média, 10 dias depois, todos positivos para SARS-CoV-2. A minha pergunta é, pegando o teu gancho no início, relação de causa e efeito. Esses pacientes mais idosos, pela radiologia, foi dado o diagnóstico de angiopatia amiloide ou eles sangraram por causa do SARS-CoV? Isso eu pergunto aos colegas de imagem para ver se viram alguma coisa. Eu gostaria, primeiro, parabenizar o Celso, o Márcio e os comentários do professor Luiz Alberto, porque realmente eu estou com 5 casos no meu grupo, todos idosos, síndrome demencial, AVCH, em média, 5, 7 dias depois, abriram um quadro infeccioso, um quadro febril, aqui na beneficência rotina e atrás do Covid-19, e vieram todos positivos. Então, a minha para o grupo, e principalmente para efeitos de aprendizado da turma da radiologia, esses pacientes sangraram porque tem um diagnóstico de imagem de uma angiopatia amiloide, ou o Covid contribuiu, ou foi uma forma direta de coagulopatia do Covid? Tá, o professor Luiz Alberto está com o microfone... A propósito, eu não tenho experiência com isso ainda, mas eu estou vivendo um caso que me foi relatado hoje. Uma paciente que ela teve Covid, nós fizemos um diagnóstico de angiopatia amiloide e no exame de controle agora aquelas alterações sumiram. Então, é uma coisa que... Mas isso aí é uma coisa de hoje, ainda não tive condições de arrumar a cabeça ainda. Seria interessante o Celso comentar sobre o estudo de parede de vaso, né? Se pudesse fazer um estudo como esse, talvez auxiliasse alguma coisa, visto que a própria Covid desenvolve, ainda mais em idoso, a gente encontrar alterações vasculares, como muito bem mostrado, bem didaticamente mostrado pelo Celso, isso aí pode determinar lesão secundária com hemorragia vascular. O que você acha, Celso? Eu acho que sim, eu acho que a questão aí está bem até demonstrada, a incidência que você vai ter no AVC, mesmo com aqueles trombos grandes em grandes artérias, esses AVCs ele tem uma propensão de sangramento muito grande. Então, nesses pacientes idosos, o que tem se visto, mundo afora, é um aumento bastante grande de AVC, mas não isquêmico, mas principalmente hemorrágico, AVC não venoso, mas AVC com causa de obstrução de pequenas e grandes artérias com transformação hemorrágica. É claro que entra no diagnóstico diferencial a questão da angiopatia amiloide. Mas acho que num cenário desse, paciente positivo, com queixa, com quadro clínico sugestivo de Covid e apresentar essa manifestação, acho que é muito mais fácil a gente juntar tudo e, de alguma maneira, se tiver alguma propensão desse vaso ser um pouco mais friável, de ter algum depósito amiloide nesse vaso, ele romper também, isso com certeza é uma coisa que vai surgir até como uma causa turbinada por uma predisposição individual. Obrigado. Obrigado, Cid. Aproveitando que o Gutenberg, está ouvindo, Gutenberg? Está ligado? Estou ligado, velho, estou ligado. Queria até aquilo que você comentou, que eu achei super pertinente, porque, na verdade, o ADEM tem uma incidência muito baixa, né? Então, se a gente pegar as diferentes casuísticas aí no mundo, a gente vai variar de 8 a 10 pacientes por milhão, né? Então, acho que seria super interessante realmente a gente ver, tentar encontrar as casuísticas nos serviços, se realmente já não é isso que a gente está vendo aí. Né? É o que a gente já veria independentemente do Covid ou não, né? E aquilo que a gente conversou de manhã também, né? De seguir esses pacientes lá do
do nosso ambulatório de neuroimuno, né? Para a gente ver se vai modificar realmente o perfil da doença, para ver se a gente vai incluir isso na nossa investigação daqui para frente também, né? Eu acho que esses aspectos são bem interessantes. Sim, a pergunta que eu estou fazendo a você, Gutenberg, é porque, e o comentário que eu fiz, isso me faz lembrar muito o professor Posner, quando ele falou que aqui no Brasil, quando faz diagnóstico de esclerose múltipla, tem que pensar que de repente deve ser um ADEM, né? E como é um país que é um país tropical, não podemos esquecer das outras condições. E o pessoal acaba fazendo só a sorologia para o SARS-CoV-2 e esquece das outras condições virais que podem dar um quadro semelhante. Eu acho que a gente tem que ter, caso Otávio, um painel completo no soro e também no líquido. Viu? Isso é importante. E até, professor, o que o colega estava falando agora, perdão que eu esqueci o nome, porque, por exemplo, a gente tem visto realmente muito paciente internando com delírio, né? E aí ele comentou que inicialmente o diagnóstico era delírio ali, secundário a uma infecção urinária, mas será que esses pacientes talvez não tenham também adquirido Covid dentro do hospital? Né? E aí a gente está relacionando, já que eles evoluíram algum tempo depois, né, com essa positividade do Covid, será que essa contaminação não se deu lá dentro do próprio hospital, né? E aí a gente tá botando a culpa no Covid, né? Perfeito. Alô? Caramba, caiu tudo aqui? Alô? Não, estamos ouvindo. Está ouvindo? É porque eu não sei. Agora voltou. É por causa do adiantado da hora também, já são 9h35. A conversa está muito boa, mas eu acho que a gente podia até no próximo Clube do Nervo, no próximo mês de agosto, a gente reunir a rapaziada toda. Ouviu, Luiz Alberto? O que você acha? Tudo bem, estamos aí. Se for para aprender, estou dentro. A gente focar, quer dizer, fazer um bate-bola, viu? Daquilo porque está caindo. Perfeito? Nós estamos vendo que está havendo uma queda aqui no Rio de Janeiro importante dos casos. E já estamos começando a ter uma visão analítica melhor. E daqui a um mês, de repente, a gente já tem até essas relações dos diferentes grupos, inclusive do ponto de vista clínico. A gente está fazendo um levantamento importante sobre isso, para que se tenha uma consistência. Nós estamos fazendo levantamento em todos os grupos. E se você fizer uma correlação causal, um estudo epidemiológico bem adequado, até agora não há uma resposta e uma relação dizendo sim para o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 entra como qualquer outro vírus que ocorra num período como esse. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande e até mesmo o Brasil, na época da Zika, ensinou muita coisa. Eu acho que está indo na hora agora de ter uma visão crítica melhor do que os gringos lá fora. E nada melhor do que uma reunião como essa para desenvolver essas ideias. Então já fica aqui o convite para o próximo Clube do Nervo, na primeira segunda-feira de agosto, e que já vamos ter uma ideia melhor, inclusive de um mais pontual, de tal sorte que eu gostaria muito de agradecer ao Luiz Alberto pela participação dele, pela colaboração do Celso. Foi um prazer. E os demais colegas. Então, um grande abraço a todos. Gostaria de finalizar agradecendo a todos, que tenham uma boa noite e, sem dúvida, foi uma reunião excelente. Vamos manter o contato. Aí, a rapaziada que quiser manter o contato conosco, daqui a um mês a Fernanda, certamente ela vai participar, nós possamos com outros colegas neuroradiologistas, outros clínicos também, num horário um pouco mais adequado, com um pouco mais enxutas apresentações, para uma discussão mais ampla. Muito obrigado mesmo a vocês e uma excelente noite. Obrigado, boa noite. Obrigado, Oswaldo, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado mesmo.